Episódio 8 de The Last of Us mostrou pra gente o pior do ser humano em situações extremas. Um episódio que, galera, polêmico e difícil. Quer saber mais? Então vem comigo. Pessoas, antes da gente começar, aquele aviso de sempre aqui na cobertura de The Last of Us. Vão ter spoilers aqui, então fique esperto. Esse episódio ele mostra e aborda questões que são extremamente violentas, com cenas polêmicas, cenas pesadas, e essas cenas elas também são abordadas no jogo, e por isso que faz com que o jogo ele seja tão perturbador. Eu já falei aqui para vocês diversas vezes que enquanto eu estava jogando The Last of Us, eu me senti extremamente incomodado, mas uma boa decisão criativa da série é não mostrar nenhuma dessas cenas explicitamente. Outra decisão que eu acho importantíssima, especialmente por conta dessas cenas e de toda a temática da série, é que tanto no jogo quanto na série, a escolha das atrizes foram atrizes adultas, maiores de idade. No caso da Bella Ramsey, apesar dela estar interpretando uma menina de 14 anos, ela é maior, ela tem 19 anos. Então eu acho que essa decisão foi importantíssima para assegurar a saúde mental de todo mundo que estava envolvido. Agora, indo para o episódio em si, os maiores perigos que a Ellie enfrenta aqui nesse episódio é justamente o encontro que ela tem com David, que é um líder religioso de uma comunidade e que ele faz uso de métodos nada bacanas, nada legais, métodos horrorosos na verdade, para cuidar do seu grupo, que é a persuasão violenta e o uso do canibalismo. Horrível isso. Mas a Ellie só se encontra com David porque ela sai de onde o Joel tá ferido, ele se feriu no 6º episódio, e ela vai em busca de antibióticos para curar, para cuidar do Joel. E nessa busca ela acaba encontrando com David, que faz dela refém naquela comunidade. E é aqui que a gente vê duas facetas da Ellie. Uma Ellie mais combativa, que a gente sabe que ela passou meses com o Joel, ou seja, ela tá treinada agora, ela sabe sobreviver, ela sabe lidar com armas, ela sabe se cuidar, então ela tem esse ímpeto mais violento. Então a gente consegue ver isso muito claramente nesse episódio. E a outra faceta é a seguinte, a Ellie, ela ainda é uma criança. Então, no final do episódio, quando ela tem que enfrentar o David, num ímpeto de sobrevivência, ela mata o David de forma violentíssima ali, porque ela realmente é uma criança, então ela tem que se defender daquilo que está acontecendo, então ela tem um medo desse mundo externo. E logo depois dessa cena, ela fica extremamente abatida, ela fica realmente desconfortável e a gente sente nela aquele peso, aquela amargura, aquele medo que ela sentiu daquela determinada situação, e a gente vê que o Joel chega ali para confortá-la e ele conforta ela como se fosse realmente pai dela. Mas antes da gente comentar melhor esse encontro que o Joel teve no final do episódio com a Ellie, é bom a gente ver que o Joel também apresentou uma faceta diferente aqui, porque quando ele vai torturar os capangas do David para retirar as informações para saber onde a Ellie tá, a gente vê que ele é um cara extremamente violento, é um cara que tem um instinto de sobrevivência. Tanto é que quando ele tortura um dos capangas, logo depois que ele consegue a informação do paradeiro da Ellie, ao invés dele deixar o cara embora, ele mata o cara a sangue frio. Na verdade, ele mata os dois capangas a sangue frio, justamente para não correr o risco desses dois caras correrem atrás dele. Então a gente já percebe aqui que o Joel, ele mostra a faceta que ele estava tentando esconder da Ellie há tanto tempo. E aí a gente vai para a cena final, que é a cena que a gente vê que é uma cena emocionante mesmo, que é a cena que o Joel conforta a Ellie depois dela ter matado o David, e ele abraça a Ellie, chama a Ellie de Baby Girl, da mesma forma que ele chamava a Sarah. Então ele tem esse espírito de pai, e a gente percebe que a Ellie busca nele isso e entende, os dois entendem a função ali, os dois entendem que ela realmente
pode ser minha filha e ele realmente pode ser o meu pai. Então é uma cena final assim emocionante mesmo, depois de tudo que aconteceu com a Ellie. Agora nos resta saber no último episódio, no episódio 9 de The Last of Us, onde eles vão parar com essa história. Se eles vão chegar até o final do primeiro jogo, na cena final do primeiro jogo, ou se eles vão cortar um pouco antes para dar um gancho para a segunda temporada. Eu vou ser bem sincero, partindo do que eu acho, se eles chegaram até aqui, para mim seria melhor que eles chegassem até o final do primeiro jogo, porque eu acho que teria mais sentido, uma vez que o segundo jogo ele é tão grande que, sinceramente, eu acho que o segundo jogo daria tranquilamente umas 2 temporadas e, se for bem bacana mesmo, se controlar bem o timing do negócio, talvez até umas 3, viu? E vocês, pessoas, o que vocês acharam do episódio 8 de The Last of Us? O que vocês estão achando da série? Deixem aí nos comentários. A gente está de volta no próximo vídeo com o encerramento, com o último episódio, o episódio 9 de The Last of Us. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like esperto, valeu, abraço e fui!